certo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 3, verso 12. Eu quero falar sobre ser ousado e corajoso. A Bíblia não diz que nós devemos ser tímidos, acanhados e medrosos. Na verdade, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e firmeza. Eu já li Efésios não sei quantas vezes em minha vida, mas há 3 meses atrás, Deus realmente ressaltou o verso 12 para mim e eu fiquei muito empolgada. Pode ser que leve alguns minutos até que você veja o que eu vi, mas se você puder compreender o privilégio que temos, baseado no que essas escrituras dizem, isso deixará você empolgado. Pai, eu oro para que as pessoas recebam a palavra e para que ela fique encravada em seus corações. Isso venha mudar a forma como se sentem e que elas entendam que elas podem viver ousada e corajosamente. E que elas não têm que se prostrar ao medo em suas vidas. Amém. No qual, por causa da nossa fé nele, nós nos atrevemos. Todos digam, atrevemos. Temos a ousadia, a coragem e a confiança de ter livre acesso, que é um acesso sem reservas à aprovação de Deus. Com liberdade e sem temor. Pai, isto significa que nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer hora que nós quisermos. 2.000 vezes por dia, se quisermos. Temos o privilégio de entrar e sair. Nós não temos que bater na porta, não temos que esperar alguém dizer entre. Não estamos falando sobre ir à casa de um amigo. Você acharia maravilhoso se tivesse um amigo que dissesse, você pode entrar aqui quando quiser. Não precisa bater, você é bem-vindo a qualquer hora. Você pensaria, uau, isso é muito bom para mim? E aqui nós temos Deus nos dizendo isso. Sem nenhuma reserva. Isto significa que eu não tenho que ser cuidadoso. Eu não tenho que hesitar. Eu não tenho que me perguntar se eu sou bem-vindo. Pode até ser que eu tenha cometido alguns erros e feito alguma coisa que eu não deveria ter feito há talvez uma hora atrás. Mesmo assim, se eu me arrepender dos meus pecados, eu posso ser lavado pelo sangue de Jesus e eu posso entrar ousadamente, corajosamente, e pedir para Deus suprir minhas necessidades e de outras pessoas também. E para que Ele me use para impactar o mundo. Porque uma coisa que me assusta é o fato de ficar aqui por 80 ou 90 anos e ter desperdiçado o meu tempo. Eu tenho fome de fazer a diferença. Eu quero que Deus fique contente por ter me criado. A Bíblia diz que Ele tem nos dado dons, mas o Mestre retornará e nós teremos que lhe prestar contas do que nós fizemos com os dons que Ele nos deu. Nós não queremos ser como aquele rapaz em Mateus 25 que diz que ele enterrou seu talento porque ele estava com medo que Deus fosse um Deus que repreende. Há tantas pessoas que têm tanto medo de cometer um erro que elas não querem fazer nada. E se eu me perder? E se eu me perder? E se eu me perder de Deus? E se eu errar? E se eu errar? E se eu me perder de Deus? Sabe o que Deus me disse? Se você se perder de mim, eu te encontrarei. Se você se perder em algum lugar e não tiver certeza onde está, apenas levante as mãos e diga, Jesus, venha buscar-me.
estou confuso, eu não sei o que estou fazendo, eu me perdi em algum lugar, eu pensei que tivesse tomado a decisão certa e fiz besteira porque agora a minha vida está uma bagunça. Você sabe, talvez você não saiba o quanto é valioso ter um coração correto. Veja, meu desempenho não é tão bom sempre. Mas eu tenho uma coisa em meu favor, eu acredito que você também. Eu amo Deus. Eu amo meu Senhor. Eu amo o Senhor Jesus loucamente, desesperadamente, radicalmente. Amém? Imagino que você também o ame, ou você não estaria aqui no sábado de manhã? Você poderia estar fazendo outra coisa, porque há muitas coisas que as pessoas que trabalham duro a semana inteira podem fazer no sábado de manhã, além de vir e sentar-se aqui. Principalmente aqueles que já tiveram aqui todo fim de semana. Pode ter sido realmente fácil para você dizer, Nós precisamos perceber que o que realmente importa para Deus é o relacionamento e não o desempenho. Sim. Ele sabia que não poderíamos ser perfeitos, então ele enviou um sacrifício perfeito por nós. Agora nós estamos querendo atingir a marca da perfeição. O apóstolo Paulo disse, eu sigo em direção à marca da perfeição, mas uma coisa eu faço. Este é o meu único desejo, esquecer as mentiras que ficam para trás e prosseguir. Por que ele diz prosseguir? Porque o diabo vai tentar pará-lo a cada passo que você der. Provavelmente a ferramenta número 1 que o diabo usa, você pode não estar consciente disso, mas é o medo, 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 medo. Eu tenho medo de cometer um erro, medo de parecer tolo, medo de ser julgado, medo de ser criticado. Tenho medo de falhar, eu tenho medo de ser zombado. Tenho medo de que isso não seja exatamente o que Deus quer que eu faça. Medo, 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 medo. Tudo o que o medo faz é parar totalmente o nosso progresso. Você está progredindo, servindo a Deus, fazendo as coisas direito, andando pela fé. Então, de repente, sem haver nenhuma justificativa para isso, de repente, você tem um dia ou dois ou até mesmo uma semana. É como se você sofresse um ataque na mente sobre medo. E quando isso acontece, você tem que fazer o que 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas, destruir imaginações e toda altivez que se exalta contra a verdadeira sabedoria de Deus. Nós precisamos lutar com o diabo usando a palavra. E quando o medo vier contra nós, ao invés de deitarmos e dizermos, eu estou com medo. Quer saber? Sempre cometemos um grande erro. Nós repetimos muito o que o diabo diz para nós. Você me ouviu? Eu disse, nós repetimos muito do que o diabo diz para nós. Mas o que precisamos repetir é o que Deus diz para nós. Quando o medo vier, não diga, eu estou com medo. Você tem que dizer, Deus não me deu espírito de medo. Por que você acha que Davi e Josué e muitos dos grandes homens de Deus que nós lemos no Velho Testamento, por que você acha que eles dizem repetidamente, eu não temerei? Eu não temerei. É porque eles estavam sendo atacados pelo medo. Eles estavam sentindo medo. Então eles lutavam contra isso dizendo, eu não temerei. Deus é comigo. Eu não temerei. Esse é o único motivo que nós temos que ter para não viver com medo. Deus está comigo. Deus está comigo. Às vezes nós estamos quase totalmente imobilizados pelo que as pessoas pensam. Nós ficamos com tanto medo de parecermos errados. Bem, qual é o problema? O que está feito, está feito. Eu cometi um erro. E eu me perdi de Deus. Nós achamos que o mundo inteiro vai dizer, eu me perdi de Deus. Vou lhe dizer uma verdade, se fôssemos mais sinceros, de fato teríamos mais respeito do que tentando esconder as coisas, sabe? Alguém escutou o que eu disse? Se fôssemos mais sinceros, de fato teríamos mais respeito do que tentando esconder as coisas. Então você pode relaxar.
Não se sinta como se eu estivesse pregando pela 10ª vez a sua história, mas que você pode se identificar com ela e você pode ter esperança e dizer, assim como você foi restaurada, eu também posso ser restaurada. Amém? Eu realmente imploro a você que seja mais honesto com as pessoas. Às vezes, até com Deus, temos áreas de superioridade. Uma vez eu estava tentando me arrepender e estava fazendo estardalhaço. Eu dizia, oh Senhor, me perdoa, eu errei. Ele disse, errou em quê? Deus já sabe tudo que nós temos feito, então por que nós precisamos verbalizar isso? Bem, eu me lembro que eu estava tendo um grande problema com a inveja de uma amiga que tinha ganhado alguma coisa que eu queria que eu não tinha ainda. Deus começou a convencer-me sobre a inveja. Eu sabia que aquilo estava errado, mas ao invés de ir a Deus e dizer, Senhor, tenho tido inveja da minha amiga, isto está errado. Peço que me perdoe por ser invejosa. Eu disse, Senhor, me perdoa. Eu errei. Veja, mesmo fazendo isso, nós tentamos nos esquivar do assunto e não chamar de pecado o que realmente é. Nós precisamos ser honestos com Deus, ser honestos com as pessoas e parar de viver com esse medo de cometer erros. Eu posso te fazer uma revelação. Você não precisa mais ter medo de cometer erros. Você cometerá erros. E ponto. Uma amiga estava grávida, ela estava nos seus 40 anos e nunca tinha tido filhos. Ela veio até mim e disse assim, Joyce, eu estou ficando louca de medo. Eu tenho tanto medo de que quando chegar a hora de ter o bebê doer muito. Eu disse, eu posso aliviar todos os seus temores. Vai doer mesmo. Nós precisamos enfrentar as coisas como elas realmente são e deixar de maquiar demais as coisas que precisamos entender. Eu vou tratar o problema hoje, pedindo coisas para Deus, coisas para as pessoas. Uma das razões por que as pessoas não pedem audaciosamente é porque elas têm medo de serem rejeitadas. Nós gastamos mais tempo tentando proteger a nós mesmos da rejeição do que tentando construir relacionamentos saudáveis. Como é que uma mulher quer que o seu marido adivinhe o seu pensamento? Em vez de dizer, você me leva para jantar, nós o deixamos louco porque ele não nos convida. Ele diz, se você quer sair para jantar, por que você não fala? Bem, eu acho que você deveria pensar sobre isso. Bem, eles não pensam sobre isso. Pelo menos não a maioria deles. Porque os homens são lógicos e as mulheres são emocionais. Sua lógica é, se você quer sair, então fale. Eu quero que você me diga que você me ama. Eu quero que você me segure e me abrace. Ele pensa, eu me casei com você, não casei? Meu marido é muito afetuoso e eu sou grata por isso, mas eu sei que muitas mulheres não são casadas com homens que sejam realmente afetuosos. Então os homens deveriam aprender a ser mais afetuosos, sabe? Mas nós não podemos ter medo de pedir. Se você precisa de um abraço, vá até seu marido e diga, eu preciso de um abraço. Sabe, eu sei que algumas de vocês mulheres, suas teimosas, estavam lá fazendo assim. Eu vi algumas de vocês fazendo isso. Eu acho que os homens estão do meu lado hoje, não estão? Aleluia! Quando eu volto para casa depois das conferências, geralmente estou muito emocionada porque eu tenho que ministrar para vocês, tentar fazer o melhor. E quando eu vou para minha casa, eu geralmente estou mais esgotada emocionalmente do que fisicamente. Realmente fico muito emocionada, fico assim o resto do dia e no dia seguinte. Eu posso ter meus sentimentos feridos muito facilmente, eu posso chorar facilmente, e eu faço todas aquelas manhas que as mulheres estão acostumadas. David uma vez chegou em casa e disse, eu vou jogar golfe.
E eu passei o resto da noite e o dia seguinte todinho chorando. Porque ele não podia acreditar, que ele não entendia que eu precisava de atenção. Veja aí agora. Eu pergunto, por que você não vai jogar golfe? Porque eu queria ficar sozinha, mas... Ele vai jogar esta noite. Nós vamos voltar para a cidade, vamos comer, fazer algumas compras, voltaremos para casa e vou começar a minha terapia da cadeira. Eu realmente preciso da terapia da cadeira. Você se senta lá e olha para fora da janela e fica olhando e olhando e olhando. E quando eles saem, você pode ter o controle remoto só para você e pode mudar para todos os canais que você quiser. E eu ainda posso assistir um programa inteirinho sem ter que ver os programas de esportes nos intervalos. Eu odeio quando ele diz, eu quero ver o placar, e então eu digo, ai, temos que ver isso! Sabe o que eu tenho aprendido? Eu faço isso agora. Porque eu estou muito mais segura em quem eu sou e não tenho medo de ser rejeitada. Anos atrás eu ainda tinha muitas dessas dificuldades em minha vida e se eu precisasse de atenção ou necessitasse de um abraço extra, eu não falava para ninguém. Porque nos lembramos da dor e da rejeição. Quando você é rejeitado na sua vida, deixe-me te dizer algo. Não há nada mais doloroso do que a dor de você sentir que você não é alguém querido. Às vezes nem percebemos o que é porque nós nos encolhemos bem intimamente de Deus e das pessoas e nós não deixamos as pessoas se aproximarem de nossas vidas porque nós temos medo de que elas acabem nos machucando e nos rejeitando. Nós precisamos parar de ter medo de nós mesmos, medo de sermos rejeitados. Eu amo esse verso porque ele diz que temos um acesso sem reservas e somos aprovados por Deus. Gente, e nós podemos ser ousados e podemos entrar ousadamente, sem medo, em sua presença. Ele não vai nos condenar. Ele não vai falar sobre os erros que cometemos. Ele estará lá para nós. Agora, uma das coisas que eu quero dizer para você é como nós oramos. Se você se escutar orando e escutar a oração de outra pessoa, é uma palavra que todos usamos nas orações. Que eu acho que nós precisamos ao menos tentar tirar do nosso vocabulário. Que é a palavra apenas. Bem, Senhor, se você apenas me der este emprego, eu ficarei grato. Bem, Senhor, você pode apenas parar esta dor de cabeça. Ó Deus, se eu apenas pudesse ter paz por um dia, ficarei feliz. Jesus, se você apenas me mostrasse o que fazer, eu faria. A palavra apenas, neste contexto que nós estamos olhando, significa que isso é o suficiente para nós. Bem, Senhor, se você apenas fizesse isso por mim, então eu não me incomodaria com mais nada. Eu não queria ter que lhe dizer isso, mas nós achamos que nós não pecamos ou não fazemos nada de errado se nós usamos a palavra apenas quando nós oramos, mas eu sei que Deus tem voltado minha atenção durante esses anos para isso e eu acredito que esta atitude descreve o coração que temos, que queremos ser tão cuidadosos em não pedir muito para Deus. Porque não estamos certos se devemos pedir algo, quanto mais pedir muito. Então estamos sendo cuidadosos. Agora, nós precisamos ter reverência. Não queremos nos aproximar de Deus por nenhum outro motivo, senão pela sua santidade. Precisamos ter um temor reverencial de Deus, mas nós não temos que ter medo de Deus. De uma forma errada, temos que nos lembrar de que Deus é bom, abundante em misericórdia, sempre pronto a perdoar. Ele é o quê? Não um Deus que dá regulando, mas um Deus que dá mais do que o bastante.
Mais que suficiente. Bem, Deus, se você me desse força apenas para esse dia. Por que não dizemos, Deus, me dá força para todos os dias da minha vida? Não, Deus, se você apenas curasse esta dor. Mas Deus, me cura do alto da cabeça até a sola dos meus pés, por dentro e por fora, e deixe-me caminhar na saúde divina. Pare de fazer orações patéticas e tentar parecer comovente. Eu acho que às vezes sentimos tanta pena de nós mesmos que vamos a Deus esperando que Ele sinta pena de nós também. Eu posso te dizer, Ele não sente. Isso não significa que Ele não tem compaixão, mas você pode ser um coitadinho ou pode ser poderoso, mas não pode ser os dois. Você tem que decidir se quer chegar diante de Deus com uma atitude patética. Deus, se você fizer apenas isso, se fizer apenas aquilo, Deus, eu não vou te pedir muito, não quero te incomodar, se fizer apenas isso por mim. Não temos que chegar ao trono ousadamente, com reverência e temor, mas ousadamente através de Jesus, dizendo, sabe Deus, eu sei que eu não mereço nada, mas eu vim, não em meu nome, mas no nome de Jesus. Eu acredito que há muitas coisas que você quer fazer aqui na terra e eu creio que você quer me usar, porque a Bíblia diz que você escolhe o fraco e as coisas tolas do mundo para confundir as sábias. E francamente, eu não posso te servir adequadamente se eu me sentir um monte de lixo o tempo inteiro. Então eu preciso que o seu poder me cure e se manifeste em meu corpo. Então eu quero orar, eu quero adorar, eu quero servir e eu quero ajudar. O meu corpo é seu templo e se você não pode fazer nada através de mim e de outras pessoas que estão vivendo aqui, então você não vai conseguir nada nesta terra. Então eu venho ousadamente. Eu quero lhe dizer que quando você faz isso, Deus diz sim. Tem alguém que eu posso usar. O que é fé? É ousadia, é coragem, é confiança, é confidência. Fé não é ter medo, medo é o oposto da fé. Comece a escutar a si mesmo, seja honesto consigo, mesmo que eu tenha pregado esta mensagem 5 vezes durante este ano, ou algo assim, eu ainda me ouço dizendo apenas quando eu oro também, gente. Como eu disse, não estou tentando inventar uma doutrina chamada doutrina do apenas, onde você não pode mais usar a palavra apenas, mas eu estou tentando chegar à raiz de uma atitude. Quem entendeu? Eu estou tentando chegar à raiz de uma atitude que eu creio que nós temos. É como uma mulher que veio ao altar por oração e ela estava muito tímida e disse, o que é que você precisa? E ela disse, muito temerosa, e ela disse muito timidamente assim, eu posso te pedir 2 coisas? Eu me lembro de uma mulher com quem eu estava falando numa loja. Eu perguntei como era o seu pagamento, se eles pagavam por comissão ou por salário fixo. Ela disse, temos metas para cumprir e se não cumprimos, perdemos o emprego. Eu disse, e como é que vai ficar mais tarde? Ela disse, bem, vai ser difícil, eu estou com medo e eu não sei o que eu vou fazer, o que vai acontecer. Ela era uma mulher cristã e eu estava vendo. Então, eu disse, por que você não ora para que Deus te abençoe e quando as pessoas entrarem na loja para comprar, venham até você e compre? E ela disse, você quer dizer que posso orar sobre dinheiro? Você quer dizer que eu posso orar sobre qualquer coisa? E Deus, sobrenaturalmente, vai enviar para mim? Eu disse sim. Você pode pedir qualquer coisa para Deus. E sabe, aqui está a minha mentalidade. Eu vou pedir a Ele qualquer coisa e se Ele não quiser me dar, Ele não dá. Oh, certo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 3, verso 12. Eu quero falar sobre ser ousado e corajoso. A Bíblia não diz que nós devemos ser tímidos, acanhados e medrosos. Na verdade, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor
e firmeza. Eu já li Efésios não sei quantas vezes em minha vida, mas há 3 meses atrás, Deus realmente ressaltou o verso 12 para mim e eu fiquei muito empolgada. Pode ser que leve alguns minutos até que você veja o que eu vi, mas se você puder compreender o privilégio que temos, baseado no que essas escrituras dizem, isso deixará você empolgado. Pai, eu oro para que as pessoas recebam a palavra e para que ela fique encravada em seus corações. Isso venha mudar a forma como se sentem e que elas entendam que elas podem viver ousada e corajosamente. E que elas não têm que se prostrar ao medo em suas vidas. Amém. No qual, por causa da nossa fé nele, nós nos atrevemos. Todos digam, atrevemos. Temos a ousadia, a coragem e a confiança de ter livre acesso, que é um acesso sem reservas à aprovação de Deus. Com liberdade e sem temor. Pai, isto significa que nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer hora que nós quisermos. 2.000 vezes por dia, se quisermos. Temos o privilégio de entrar e sair. Nós não temos que bater na porta, não temos que esperar alguém dizer entre. Não estamos falando sobre ir à casa de um amigo. Você acharia maravilhoso se tivesse um amigo que dissesse, você pode entrar aqui quando quiser. Não precisa bater. Você é bem-vindo a qualquer hora. Você pensaria, uau, isso é muito bom para mim? E aqui nós temos Deus nos dizendo isso. Sem nenhuma reserva. Isto significa que eu não tenho que ser cuidadoso. Eu não tenho que hesitar, eu não tenho que me perguntar se eu sou bem-vindo. Pode até ser que eu tenha cometido alguns erros e feito alguma coisa que eu não deveria ter feito há talvez uma hora atrás. Mesmo assim, se eu me arrepender dos meus pecados, eu posso ser lavado pelo sangue de Jesus e eu posso entrar ousadamente, corajosamente e pedir para Deus suprir minhas necessidades e de outras pessoas também. E para que Ele me use para impactar o mundo. Porque uma coisa que me assusta é o fato de ficar aqui por 80 ou 90 anos e ter desperdiçado o meu tempo. Eu tenho fome de fazer a diferença. Eu quero que Deus fique contente por ter me criado. A Bíblia diz que Ele tem nos dado dons, mas o Mestre retornará e nós teremos que lhe prestar contas do que nós fizemos com os dons que Ele nos deu. Nós não queremos ser como aquele rapaz em Mateus 25 que diz que ele enterrou seu talento. Porque ele estava com medo que Deus fosse um Deus que repreende. Há tantas pessoas que têm tanto medo de cometer um erro que elas não querem fazer nada. E se eu me perder? E se eu me perder? E se eu me perder de Deus? E se eu errar? E se eu errar? E se eu me perder de Deus? Sabe o que Deus me disse? Se você se perder de mim, eu te encontrarei. Se você se perder em algum lugar e não tiver certeza onde está, apenas levante as mãos e diga, Jesus, venha buscar-me. Eu estou confuso, eu não sei o que estou fazendo, eu me perdi em algum lugar, eu pensei que tivesse tomado a decisão certa e fiz besteira porque agora a minha vida está uma bagunça. Você sabe, talvez você não saiba o quanto é valioso ter um coração correto. Veja, meu desempenho não é tão bom sempre. Mas eu tenho uma coisa em meu favor, eu acredito que você também. Eu amo Deus. Eu amo meu Senhor. Eu amo o Senhor Jesus loucamente, desesperadamente, radicalmente.
Amém? Imagino que você também o ame, ou você não estaria aqui no sábado de manhã? Você poderia estar fazendo outra coisa, porque há muitas coisas que as pessoas que trabalham duro a semana inteira podem fazer no sábado de manhã, além de vir e sentar-se aqui. Principalmente aqueles que já tiveram aqui todo fim de semana. Pode ter sido realmente fácil para você dizer, Nós precisamos perceber que o que realmente importa para Deus é o relacionamento e não o desempenho. Sim. Ele sabia que não poderíamos ser perfeitos, então ele enviou um sacrifício perfeito por nós. Agora nós estamos querendo atingir a marca da perfeição. O apóstolo Paulo disse, eu sigo em direção à marca da perfeição, mas uma coisa eu faço. Este é o meu único desejo, esquecer as mentiras que ficam para trás e prosseguir. O que ele diz prosseguir? Porque o diabo vai tentar pará-lo a cada passo que você der. Provavelmente a ferramenta número 1 que o diabo usa, você pode não estar consciente disso, mas é o medo, 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 medo. Eu tenho medo de cometer um erro, medo de parecer tolo, medo de ser julgado, medo de ser criticado. Tenho medo de falhar, eu tenho medo de ser zombado. Tenho medo de que isso não seja exatamente o que Deus quer que eu faça. Medo, 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 medo. Tudo o que o medo faz é parar totalmente o nosso progresso. Você está progredindo, servindo a Deus, fazendo as coisas direito, andando pela fé. Então, de repente, sem haver nenhuma justificativa para isso, de repente, você tem um dia ou dois ou até mesmo uma semana. É como se você sofresse um ataque na mente sobre medo. E quando isso acontece, você tem que fazer o que 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas, destruir imaginações e toda altivez que se exalta contra a verdadeira sabedoria de Deus. Nós precisamos lutar com o diabo usando a palavra, e quando o medo vier contra nós, ao invés de deitarmos e dizermos, eu estou com medo. Quer saber? Sempre cometemos um grande erro. Nós repetimos muito o que o diabo diz para nós. Você me ouviu? Eu disse, nós repetimos muito do que o diabo diz para nós. Mas o que precisamos repetir é o que Deus diz para nós. Quando o medo vier, não diga, eu estou com medo. Você tem que dizer, Deus não me deu o espírito de medo. Por que você acha que Davi e Josué e muitos dos grandes homens de Deus que nós lemos no Velho Testamento, por que você acha que eles dizem repetidamente, eu não temerei? Eu não temerei. É porque eles estavam sendo atacados pelo medo. Eles estavam sentindo medo. Então eles lutavam contra isso dizendo, eu não temerei. Deus é comigo. Eu não temerei. Este é o único motivo que nós temos que ter para não viver com medo. Deus está comigo. Deus está comigo. Às vezes nós estamos quase totalmente imobilizados pelo que as pessoas pensam. Nós ficamos com tanto medo de parecermos errados. Bem, qual é o problema? O que está feito, está feito. Eu cometi um erro. E eu me perdi de Deus. Nós achamos que o mundo inteiro vai dizer, eu me perdi de Deus. Vou lhe dizer uma verdade, se fôssemos mais sinceros, de fato teríamos mais respeito do que tentando esconder as coisas, sabe? Alguém escutou o que eu disse? Se fôssemos mais sinceros, de fato teríamos mais respeito do que tentando esconder as coisas. Então você pode relaxar. Não se sinta como se eu estivesse pregando pela 10ª vez a sua história, mas que você pode se identificar com ela e você pode ter esperança e dizer, assim como você foi restaurada, eu também posso ser restaurada. Amém? Eu realmente imploro a você que seja mais honesto com as pessoas. Às vezes, até com Deus, temos áreas de superioridade. Uma vez eu estava tentando me arrepender e estava fazendo estardalhaço. Eu dizia, Senhor, me perdoa, eu errei. Ele disse, errou em quê?
Deus já sabe tudo que nós temos feito. Então, por que nós precisamos verbalizar isso? Bem, eu me lembro que eu estava tendo um grande problema com a inveja de uma amiga que tinha ganhado alguma coisa que eu queria que eu não tinha ainda. Deus começou a convencer-me sobre a inveja. Eu sabia que aquilo estava errado, mas ao invés de ir a Deus e dizer: Senhor, tenho tido inveja da minha amiga, isto está errado. Peço que me perdoe por ser invejosa. Eu disse: Senhor, me perdoa. Eu errei. Veja, mesmo fazendo isso, nós tentamos nos esquivar do assunto e não chamar de pecado o que realmente é. Nós precisamos ser honestos com Deus, ser honestos com as pessoas e parar de viver com esse medo de cometer erros. Eu posso te fazer uma revelação. Você não precisa mais ter medo de cometer erros. Você cometerá erros. De ponto. Uma amiga estava grávida, ela estava nos seus 40 anos e nunca tinha tido filhos. Ela veio até mim e disse assim: Joyce, eu estou ficando louca de medo. Eu tenho tanto medo de que quando chegar a hora de ter o bebê doer muito. Eu disse: eu posso aliviar todos os seus temores. Vai doer mesmo. Nós precisamos enfrentar as coisas como elas realmente são e deixar de maquiar demais as coisas que precisamos entender. Eu vou tratar o problema hoje, pedindo coisas para Deus, coisas para as pessoas. Uma das razões por que as pessoas não pedem audaciosamente é porque elas têm medo de serem rejeitadas. Nós gastamos mais tempo tentando proteger a nós mesmos da rejeição do que tentando construir relacionamentos saudáveis. Como é que uma mulher quer que o seu marido adivinhe o seu pensamento? Em vez de dizer: você me leva para jantar, nós o deixamos louco porque ele não nos convida. Ele disse: você quer sair para jantar, por que você não fala? Bem, eu acho que você deveria pensar sobre isso. Bem, eles não pensam sobre isso. Pelo menos não a maioria deles. Porque os homens são lógicos e as mulheres são emocionais. Sua lógica é: se você quer sair, então fale. Eu quero que você me diga que você me ama. Eu quero que você me segure e me abrace. Ele pensa: eu me casei com você, não casei? Meu marido é muito afetuoso e eu sou grata por isso, mas eu sei que muitas mulheres não são casadas com homens que sejam realmente afetuosos. Então os homens deveriam aprender a ser mais afetuosos, sabe? Mas nós não podemos ter medo de pedir. Se você precisa de um abraço, vá até seu marido e diga: eu preciso de um abraço. Sabe, eu sei que algumas de vocês mulheres, suas teimosas, estavam lá fazendo assim. Eu vi algumas de vocês fazendo isso. Eu acho que os homens estão do meu lado hoje, não estão? Aleluia! Quando eu volto para casa depois das conferências, geralmente estou muito emocionada porque eu tenho que ministrar para vocês, tentar fazer o melhor. E quando eu vou para minha casa, eu geralmente estou mais esgotada emocionalmente do que fisicamente. Realmente fico muito emocionada, fico assim o resto do dia, no dia seguinte. Eu posso ter meus sentimentos feridos muito facilmente, eu posso chorar facilmente, e eu faço todas aquelas manhas que as mulheres estão acostumadas. Dave uma vez chegou em casa e disse: eu vou jogar golfe. E eu passei o resto da noite e o dia seguinte todinho chorando. Porque ele não podia acreditar, que ele não entendia que eu precisava de atenção. Veja, e agora? Eu pergunto: por que você não vai jogar golfe? Porque eu queria ficar sozinha, mas... Ele
vai jogar esta noite? Nós vamos voltar para a cidade, vamos comer, fazer algumas compras, voltaremos para casa e vou começar a minha terapia da cadeira. Eu realmente preciso da terapia da cadeira. Você se senta lá e olha para fora da janela e fica olhando e olhando e olhando. E quando eles saem, você pode ter o controle remoto só para você e pode mudar para todos os canais que você quiser. E eu ainda posso assistir um programa inteirinho sem ter que ver os programas de esportes nos intervalos. Eu odeio quando ele diz, eu quero ver o placar, e então eu digo, ai, temos que ver isso! Sabe o que eu tenho aprendido? Eu faço isso agora. Porque eu estou muito mais segura em quem eu sou e não tenho medo de ser rejeitada. Anos atrás eu ainda tinha muitas dessas dificuldades em minha vida e se eu precisasse de atenção ou necessitasse de um abraço extra, eu não falava para ninguém. Porque nos lembramos da dor e da rejeição. Quando você é rejeitado na sua vida, deixe-me te dizer algo, não há nada mais doloroso do que a dor de você sentir que você não é alguém querido. Às vezes nem percebemos o que é porque nós nos encolhemos bem intimamente de Deus e das pessoas e nós não deixamos as pessoas se aproximarem de nossas vidas porque nós temos medo de que elas acabem nos machucando e nos rejeitando. Nós precisamos parar de ter medo de nós mesmos, medo de sermos rejeitados. Eu amo esse verso porque ele diz que temos um acesso sem reservas e somos aprovados por Deus. Gente, e nós podemos ser ousados e podemos entrar ousadamente, sem medo, em sua presença. Ele não vai nos condenar. Ele não vai falar sobre os erros que cometemos. Ele estará lá para nós. Agora, uma das coisas que eu quero dizer para você é como nós oramos. Se você se escutar orando e escutar a oração de outra pessoa, é uma palavra que todos usamos nas orações. Que eu acho que nós precisamos ao menos tentar tirar do nosso vocabulário. Que é a palavra apenas. Bem, Senhor, se você apenas me der este emprego, eu ficarei grato. Bem, Senhor, você pode apenas parar esta dor de cabeça. Ó Deus, se eu apenas pudesse ter paz por um dia, ficarei feliz. Jesus, se você apenas me mostrasse o que fazer, eu faria. A palavra apenas, neste contexto que nós estamos olhando, significa que isso é o suficiente para nós. Bem, Senhor, se você apenas fizesse isso por mim, então eu não me incomodaria com mais nada. Eu não queria ter que lhe dizer isso, mas nós achamos que nós não pecamos ou não fazemos nada de errado se nós usamos a palavra apenas quando nós oramos, mas eu sei que Deus tem voltado minha atenção durante esses anos para isso e eu acredito que esta atitude descreve o coração que temos, que queremos ser tão cuidadosos em não pedir muito para Deus. Porque não estamos certos se devemos pedir algo, quanto mais pedir muito. Então estamos sendo cuidadosos. Agora, nós precisamos ter reverência. Não queremos nos aproximar de Deus por nenhum outro motivo, senão pela sua santidade. Precisamos ter um temor reverencial de Deus, mas nós não temos que ter medo de Deus. De uma forma errada, temos que nos lembrar de que Deus é bom, abundante em misericórdia, sempre pronto a perdoar. Ele é o quê? Não um Deus que dá regulando, mas um Deus que dá mais do que o bastante. Mais que suficiente. Bem, Deus, se você apenas... Se você me desse força apenas para esse dia. Por que não dizemos, Deus, me dá força para todos os dias da minha vida? Não, Deus, se você apenas curasse esta dor. Mas Deus, me cura do alto da cabeça até a sola dos meus pés, por dentro e por fora, e deixe-me caminhar na saúde divina.
Pare de fazer orações patéticas e tentar parecer comovente. Eu acho que às vezes sentimos tanta pena de nós mesmos que vamos a Deus esperando que Ele sinta pena de nós também. Eu posso te dizer, Ele não sente. Isso não significa que Ele não tem compaixão, mas você pode ser um coitadinho ou pode ser poderoso, mas não pode ser os dois. Você tem que decidir se quer chegar diante de Deus com uma atitude patética. Deus, se você fizer apenas isso, se fizer apenas aquilo, Deus, eu não vou te pedir muito, não quero te incomodar, se fizer apenas isso por mim. Não temos que chegar ao trono ousadamente, com reverência e temor, mas ousadamente através de Jesus, dizendo, sabe Deus, eu sei que eu não mereço nada, mas eu vim, não em meu nome, mas no nome de Jesus. Eu acredito que há muitas coisas que você quer fazer aqui na terra e eu creio que você quer me usar, porque a Bíblia diz que você escolhe o fraco e as coisas tolas do mundo para confundir as sábias. E francamente, eu não posso te servir adequadamente se eu me sentir um monte de lixo o tempo inteiro. Então eu preciso que o seu poder me cure e se manifeste em meu corpo. Então eu quero orar, eu quero adorar, eu quero servir e eu quero ajudar. O meu corpo é seu templo e se você não pode fazer nada através de mim, de outras pessoas que estão vivendo aqui, então você não vai conseguir nada nesta terra. Então eu venho ousadamente. Eu quero lhe dizer que quando você faz isso, Deus diz sim. Tem alguém que eu posso usar. O que é fé? É ousadia, é coragem, é confiança, é confidência. Fé não é ter medo, medo é o oposto da fé. Comece a escutar a si mesmo, seja honesto consigo. Mesmo que eu tenha pregado esta mensagem 5 vezes durante este ano, ou algo assim, eu ainda me ouço dizendo apenas quando eu oro também, gente. Como eu disse, eu não estou tentando inventar uma doutrina chamada doutrina do apenas, onde você não pode mais usar a palavra apenas, mas eu estou tentando chegar à raiz de uma atitude. Quem entendeu? Eu estou tentando chegar à raiz de uma atitude que eu creio que nós temos. É como uma mulher que veio ao altar por oração e ela estava muito tímida e disse, o que é que você precisa? Ela disse, muito temerosa, e ela disse muito timidamente assim, eu posso te pedir 2 coisas? Eu me lembro de uma mulher com quem eu estava falando numa loja. Eu perguntei como era o seu pagamento, se eles pagavam por comissão ou por salário fixo. Ela disse, temos metas para cumprir e se não cumprimos, perdemos o emprego. Eu disse, e como é que vai ficar mais tarde? Ela disse, bem, vai ser difícil, eu estou com medo, eu não sei o que eu vou fazer, o que vai acontecer. Ela era uma mulher cristã e eu estava vendo. Então, eu disse, por que você não ora para que Deus te abençoe e quando as pessoas entrarem na loja para comprar, venham até você e compre? Ela disse, você quer dizer que posso orar sobre dinheiro? Você quer dizer que eu posso orar sobre qualquer coisa? E Deus, sobrenaturalmente, vai enviar para mim? Eu disse sim. Você pode pedir qualquer coisa para Deus. E sabe, aqui está a minha mentalidade. Eu vou pedir a Ele qualquer coisa e se Ele não quiser me dar, Ele não dá.
quem eu estava falando numa loja. Eu perguntei como era o seu pagamento, se eles pagavam por comissão ou por salário fixo. Ela disse, temos metas para cumprir e se não cumprimos, perdemos o emprego. Eu disse, e como é que vai ficar mais tarde? Ela disse, bem, vai ser difícil, eu estou com medo e eu não sei o que eu vou fazer, o que vai acontecer. Ela era uma mulher cristã e eu estava vendo. Então, eu disse, por que você não ora para que Deus te abençoe e quando as pessoas entrarem na loja para comprar, venham até você e compre? Ela disse, você quer dizer que posso orar sobre dinheiro? Você quer dizer que eu posso orar sobre qualquer coisa? E Deus, sobrenaturalmente, vai enviar para mim? Eu disse sim. Você pode pedir qualquer coisa para Deus. E sabe, aqui está a minha mentalidade. Eu vou pedir a Ele qualquer coisa e se Ele não quiser me dar, Ele não dá.